Olá, seja bem-vindo ao Cristianismo Inteligente. Eu sou Otávio e nesse vídeo eu vou falar sobre o perigo de interpretar a Bíblia de maneira alegórica e apresentar para você o que eu considero o método mais adequado para entender os textos da Bíblia. Se você gosta de estudar teologia e aprender sobre o cristianismo de uma maneira simples, inscreva-se no canal para acompanhar todos os vídeos e também participe nos comentários com a sua opinião. No meu tempo de adolescente, tinha alguns pregadores que, quando iam pregar, eles liam o texto e falavam coisas assim tão interessantes no texto, que eu ficava maravilhado. Eles liam o texto e tiravam coisas tão profundas que eu pensava, puxa, como ele conseguiu ver isso no texto? Eu nunca tinha pensado assim. E depois eu descobri que, na verdade, eu nunca tinha pensado naquelas ilustrações tão bonitas e interessantes, porque elas nunca estiveram no texto. Você já passou por isso? Então, esse tipo de pregação, ela é consequência do método alegórico. Eu vou explicar para você como é que funciona. A Bíblia tem muitas passagens alegóricas, tá? É o que chamamos de figura de linguagem. Por exemplo, quando Jesus diz que ele é a porta, você sabe que ele não é uma porta física, mas que é uma expressão em sentido figurado. É uma alegoria, é uma figura de linguagem para ilustrar que Jesus ele dá acesso, que ele é uma passagem. O mesmo ocorre quando ele diz que é o caminho, ou que ele é a luz do mundo, que ele é o pão da vida, que ele é a videira verdadeira. Todas estas passagens têm o sentido figurado, têm o sentido alegórico. Também temos parábolas e muitas profecias que vão apresentar o sentido figurado. Já o método alegórico de interpretação da Bíblia ele é um pouquinho diferente. Este método ele surgiu ali entre o segundo e terceiro séculos com Orígenes, sendo um dos maiores teólogos da época que defendeu esse método. Orígenes dizia que os textos da Bíblia eles tinham três significados. O primeiro ele chamou de corpo do texto, que é o sentido literal, ou seja, aquilo que está escrito mesmo no texto. Hoje, Orígenes dizia que o texto literal ele era apenas como uma casca do texto e que, na verdade, o sentido mais importante estava oculto. Então ele ia para os outros pontos, como o segundo, que significava a alma do texto. Ele dizia que essa alma do texto seria o sentido espiritual do texto. E em terceiro lugar, ele chamava de o espírito do texto, que seria o sentido alegórico ou cristológico. Com esses três pontos é que ele lia os textos da Bíblia, tentando encontrar esses mistérios no texto. Ele considerava que o sentido literal, aquele que está escrito lá, o que foi escrito mesmo, era o menos importante desses três significados. Qual é o problema desse método? Ora, é muito simples, né? A interpretação fica sujeito ao intérprete. E aí cada um pode ler o texto e imaginar o que quiser. O limite é a imaginação do intérprete. Já pensou onde é que isso pode levar? Infelizmente, muitos pregadores estão usando alegorias em passagens que não são alegóricas. E com isso eles induzem as pessoas a acreditarem em suas próprias conclusões e não no que os autores escreveram. Isso é perigoso. E eu vou dar alguns exemplos de interpretação alegórica para você entender. Por exemplo, o livro de Cantares, na verdade, ele teria três sentidos. O primeiro é o literal, que é o amor de Salomão pela Sulamita. O segundo seria como uma representação do amor de Deus por Israel. E o terceiro significado seria uma representação do amor de Jesus, que é o noivo, pela sua igreja, que é a sua noiva. Olha, tudo isso parece muito bonito e se você analisar o texto seguindo esta lógica, até faz sentido. Mas a pergunta que você precisa responder é a seguinte: quando Salomão escreveu Cantares, ele estava pensando nesta simbologia? Era essa a intenção de Salomão ao escrever
Ele estava fazendo essas comparações? Entendeu? Aliás, usar cantares para representar o amor de Jesus por sua igreja ou o amor de Deus por Israel foge completamente do sentido do texto. Cantares é um livro de poemas sobre o amor de um homem por sua amada. Há passagens que falam de relacionamento sexual e até de partes íntimas desse relacionamento que ficam muito estranhas para aplicar a Jesus e à igreja. Olha, não faz o menor sentido. E existem diversos exemplos de interpretações alegóricas. Eu vou apresentar alguns para vocês, a fim de que você tenha uma ideia do que é isso. Por exemplo, alguns afirmam que o encontro de Isaac e Rebeca representa Cristo e a igreja, ou seja, Isaac seria um tipo de Cristo e Rebeca um tipo da igreja. E desse texto tira-se pregações e muitas ilustrações, né? Ruth, lá do livro de Ruth, ela seria uma simbologia também da igreja. E Boaz representaria Cristo resgatando a igreja. Lembra daquele cordão vermelho que Raabe colocou lá no muro de Jericó? Então, dizem que esse cordão vermelho representa também o sangue de Cristo. E por aí vai. Se você perceber, não há limites para a imaginação. Você pode criar qualquer simbologia que você queira. É claro, as mensagens ficam bonitas, cheias de significados, atraem a atenção dos ouvintes. Mas eu pergunto, os textos realmente significam essas coisas? Para mim, isso transforma a Bíblia em um livro místico e compromete a sua mensagem principal. Certa vez eu terminei um estudo sobre Davi e Golias. E no final, um pregador veio até mim, ele é um pregador muito influente, ali no local onde eu estava, e que ele gosta muito de alegorizar suas pregações. Ele tira conclusões, ele faz ilustrações, né, e todo mundo fica maravilhado. Ele chegou para mim e perguntou o que significava as 5 pedras que Davi pegou no riacho. Eu tinha acabado de falar sobre Davi e Golias. E na hora eu fiquei pensando, como assim? Significam pedras, significam 5 pedras. Será que existe algum significado nessas 5 pedras? Por que Davi pegou 5 pedras? E eu fiquei pensando nisso. Eu nunca li na Bíblia nenhum texto dando significado para essas 5 pedras. Então eu respondi que não sabia. E ele todo alegre ali, ele disse, significa o Pentateuco. E na hora eu não aguentei e eu disse, nossa, que legal, hein? E a pedra que derrubou Golias seria qual dos 5 livros? Na hora eu perguntei isso. E se eu não estou enganado, ele disse que seria no Levítico. Agora, pense nisso. É incrível, não é? Você nunca tinha pensado sobre essas questões no texto de Davi e Golias? Eu também não. É claro, não está lá. Não tem nenhum lugar dizendo que as 5 pedras seria uma representação dos 5 primeiros livros da Bíblia. E nós não temos essa autoridade para fazer essa comparação. Por mais que possa ser usado como uma ilustração, nós não podemos dizer que significa os 5 primeiros livros da Bíblia. Nós não temos esse direito. Então, quando você ouve isso, você acha, puxa, incrível, mas não está no texto. É apenas imaginação. E é um campo fértil para todo tipo de suposições. É por isso que eu tenho uma grande preocupação com essas alegorias e com essas simbologias que acabam saindo dos textos. Agora é importante dizer que fazer uma aplicação ou tirar uma ilustração do texto é diferente do método alegórico. Tá? O método alegórico é ler a Bíblia procurando significados em coisas que não foram dadas significados. Agora, fazer uma ilustração ou uma aplicação do texto é diferente. Por exemplo, voltando aqui à questão da mensagem sobre Davi e Golias e as 5 pedras. A gente pode, no meio de uma mensagem, perguntar por que será que ele pegou 5 pedras e não apenas uma? É claro, eu não sei por que Davi pegou 5 pedras, mas eu poderia fazer uma aplicação sobre a situação que ele estava vivendo naquele instante. Ele estava para enfrentar Golias, então eu posso fazer ali
uma ilustração sobre estar preparado, sobre a prudência, sobre estratégia. Então ele pegou 5 pedras e não apenas uma. Bom, isso é bem diferente de dizer que as 5 pedras significam o Pentateuco ou que significa qualquer outra coisa. Mas mesmo assim eu faço uma observação. Apesar dessa permissão para nós fazermos aplicações no texto ou fazer uma ilustração da realidade, é bom que você tenha muito cuidado para você não criar uma anomalia e cair na armadilha do método alegórico. Você se lembra de quando Jesus usou Jonas como exemplo? Lá em Mateus 12:40, quando ele disse, olha, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ele estava fazendo ali uma comparação com a sua morte e a sua ressurreição. Nós temos aqui uma aplicação. Jesus estava usando o caso de Jonas como uma figura, né, como uma figura representando ali a sua morte e ressurreição. Isso não é um método alegórico, é o próprio Senhor que está usando uma comparação. Já o método alegórico, se fôssemos usar essa passagem de Jonas, ele iria procurar o significado do peixe, o significado para o navio, o significado para os marinheiros. Você consegue perceber a diferença? Quando a gente vai para João 3, 14 e 15, Jesus vai falar sobre aquela serpente lá no deserto de Números 21, 4 e 9. Lembra lá quando o povo estava sendo picado pelas serpentes, então eles clamam a Deus e Moisés faz uma serpente de bronze e todo aquele que olhasse para a serpente seria curado e não morreria. Jesus usa esse acontecimento também como um símbolo representando sua morte e a salvação de todo aquele que crer nele. Nós temos ainda uma outra comparação em 1 Pedro 3:21, onde o autor ele faz uma comparação figurativa das águas do dilúvio com o batismo cristão. Eu disse que nós temos na Bíblia alegorias, e eu não nego que usar alegorias sejam úteis em determinados momentos para trazer uma compreensão de certas verdades, para trazer um entendimento melhor daquilo que você está ensinando. A ilustração ajuda. Agora, ler o texto procurando significados onde não foram dados esses significados, aí é mudar o texto e tomar para si uma autoridade de interpretar a Bíblia conforme a sua própria vontade. Isso não deve acontecer. Tá? Então, é importante você fazer essa diferenciação. E eu quero apresentar para você agora o que eu considero ser o método mais adequado para entender os textos da Bíblia. Ou seja, quando você ler a Bíblia, eu creio que esse método ou essa maneira de ler seja a mais correta. É o que nós conhecemos no mundo teológico como método histórico-gramatical. Dessa forma, você irá pesquisar o texto observando o contexto histórico e também a estrutura linguística que foi usada para que você possa chegar o mais próximo possível do que o autor escreveu. Ou seja, você procura a literalidade. Onde é literal e onde é figurado. É por isso que eu gosto do método histórico-gramatical, porque eu busco entender exatamente aquilo que o autor quis dizer, e não aquilo que eu posso descobrir que talvez o autor deixou escondido no texto, ou aquilo que Deus escondeu no texto através do autor, como se a Bíblia fosse cheia de enigmas, cheia de passagens ocultas. E o pior é que tem muitos que acreditam que seja exatamente assim. Olha, alegorizar tudo no texto é fugir do texto. É colocar significados que os autores não colocaram. Pregações alegorizadas, elas são perigosas porque elas não usam o texto, mas elas usam a imaginação do pregador. E aí, meu querido, pregações inteligentes e racionais estão sendo cada vez mais negligenciadas. E todo tipo de aberrações teológicas estão surgindo. Por quê? Porque surge aqui. Lembre-se, literal em primeiro lugar e figurado quando o literal não for possível. E cuidado com as aplicações e ilustrações. Tá? Cuidado com elas. Use, mas tenha sabedoria para usar. Um bom pregador ele não precisa agradar a plateia. Um bom pregador ele deve passar a mensagem como ela foi escrita por aqueles
que escreveram. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado de alguma maneira, né? Se você já ouviu aí alguma comparação ou alguma alegorização de texto, conta pra gente aí nos comentários. E é claro, se você discorda da minha posição, se você gosta ou você acha que Orígenes estava certo, tudo bem. Deixe aí nos comentários também os seus argumentos. Eu realmente prefiro ficar mais próximo daquilo que o autor escreveu. Nem sempre é possível, devido a vários fatores, mas eu sempre procuro estar o mais próximo possível da literalidade. Não se esqueça de deixar seu like e também de compartilhar o vídeo. Siga sempre um cristianismo inteligente, tá bom? Grande abraço para você e até o próximo vídeo.